Olá pessoal, aqui é o Fernando, professor de Sociologia e Filosofia do curso Exatas. Meninos e meninas do PAS 2, Titio está aqui hoje para dar algumas dicas ou recordar aquilo que a gente conversou ao longo desse semestre. Então, o tema central do PAS 2 é Filosofia Moderna, Descartes, Locke, David Hume, Kant. Eu vou passar brevemente por três, que são esses sujeitos aqui. Vou começar por René Descartes. Então, a questão central que a gente tem na filosofia moderna é a questão do método. E quando a gente fala em método na filosofia moderna, a gente tem que pensar o que veio antes, que foi a filosofia medieval, a escolástica. Então a filosofia moderna ela quer buscar um método seguro, tão seguro que eu não possa colocá-lo em dúvida, não é? Essa é uma prerrogativa do pensamento cartesiano. Então, para rejeitar o pensamento escolástico, para rejeitar o pensamento da Idade Média, você vai ter duas grandes correntes no campo da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento. O racionalismo, que vai ter o Descartes como grande nome, o empirismo de John Locke, David Hume, Francis Bacon, e uma solução final, uma escola que surge aí dessas duas, tentando superar, não é? O pensamento kantiano, que tenta conciliar, superar, resolver a problemática entre o racionalismo e o empirismo, e aí a gente tem o criticismo de Kant. Mas vamos começar primeiro pelo Descartes. Senhoras e senhores, o que vocês têm que lembrar que foi a primeira aula que eu te dei para vocês de Descartes? As 4 regrinhas do pensamento do método cartesiano. Então, primeira regrinha, a gente vai duvidar, vai duvidar do corpo, dos sentidos, até a gente não ter mais como duvidar, até a gente achar uma regra da evidência, uma intuição primeira que não possa ser colocada em dúvida, como por exemplo, penso, logo existo, não é? Então, regra da evidência, quando eu não tenho mais como ter possibilidade de dúvida. A partir da regra da evidência, o que a gente faz? A gente divide o problema. Então, segunda regra, regra da análise, dividir o problema. Terceira regra, a gente vai organizar do simples ao complexo. Então, quando a gente vai organizar do simples ao complexo, a regra da síntese, não é? Do simples ao complexo. E, por fim, a regra da enumeração, que é fazer uma revisão geral. Lembra que o tio deu para vocês exemplos lá da matemática? Sei lá, a gente pega uma equação simples. 2 a terceira, mais 10 mais x é igual a 28. Qual o valor de x? O valor de x é 10. A gente oferece esse exemplo da sala de aula. Então, como é que a gente vai achar aí o x? A gente vai achar a evidência, porque se tem o 28 aqui como igualdade, aqui tem que ter 28. 2 a terceira é 8, mais 10 dá 18, então esse x tem que ser 10. Então eu acho o valor, aí eu vou dividindo o problema, eu começo do mais simples, depois o mais complexo, depois que eu substituo os valores, que eu coloco lá o valor de 10 no lugar de x, eu vou ter certeza de que esse conhecimento está correto. Então, o próprio Descartes afirma que o método dele é o método que os geômetras já utilizavam, que os matemáticos utilizavam. Só que ele queria isso para poder edificar o novo edifício filosófico, que não tivesse mais dúvidas e que eu encontrasse certezas do tipo da primeira regra da evidência para a gente poder construir o edifício filosófico. A questão é que o Descartes, ele, na relação do conhecimento sujeito e objeto, ele vai colocar no eu, no sujeito, no subjetivismo, o elemento central na sua perspectiva de análise. Já o objeto, o elemento externo, aquilo que vem do sentido, da sensibilidade, o Descartes já faz uma crítica forte. Ele não confia, não é? O racionalismo, ele não vê com bons olhos aquilo que vem da sensibilidade, que vem dos sentidos, que vem do externo. Aí a gente tem a grande diferença do racionalismo, do pensamento cartesiano, que, entre outros fatores, defende ideias inatas, que já está na estrutura da mente humana, independentemente das experiências que vêm de fora. A gente vai ter agora a oposição, principalmente John Locke, não é? Francis Bacon também, David Hume também, mas a gente vai destacar John Locke, já que o livro dele, Ensaio sobre o Entendimento Humano, é uma das obras de referência, né, do PAS 2, que ele vai refutar, vai negar a teoria das ideias inatas, que o homem já tem ideias prévias na estrutura da mente. Para o empirismo, que empiria vem de experiência, todo conhecimento, toda a fonte do conhecimento são as experiências, que vêm de uma origem externa. Na relação sujeito-objeto, vem do externo, vem do objeto, vem do meio, não é? Vem de fora para dentro. A gente até colocou essa expressão de fora para dentro no quadro de senhores, de acordo com a nossa apostilinha. Então,
para o empirismo, o conhecimento começa a partir das experiências. Galera, se o conhecimento é a partir das experiências, o conhecimento é a priori ou a posteriori? A posteriori, depois da experiência. Lembra que eu te dei o exemplo do beijo na boca? Você sabe o que é beijar na boca a posteriori, depois que tu beija, e aí Titio colocou isso em oposição a priori, que já está anterior à experiência. Então, do John Locke, lembrar disso, se cair alguma questão falando ideias inatas, empirismo, o item está falso. O Titio fiz algumas questões do País 2, e aí a gente deve lembrar que teve um País 2, salvo engano, de 2012, que colocava lá o John Locke falando que, comparando com Galileu, um texto que relacionava filosofia e física, e que dizia que a física tem um conhecimento objetivista, que não interessa tanto o que o sujeito pensa, mas a realidade é objetiva, independente do sujeito. E aí perguntava se isso era compatível com o pensamento lockeano. Correto. O empirismo ele é mais objetivista. Ele coloca o centro mais importante na relação sujeito-objeto do objeto. Já o racionalismo ele é mais subjetivista. Racionalismo subjetivista, sujeito, empirismo objetivista. A realidade é objetiva, independente do homem. E aí a gente pode até lembrar a teoria dos ídolos lá do Francis Bacon, quando ele coloca como um dos ídolos da tribo aquela relação de achar que o que está na estrutura da minha mente corresponde ao funcionamento do mundo fora de mim. E ele fala que isso é um equívoco, que o mundo externo, a natureza externa, tem regras independentemente da compreensão humana, ok? E aí, galerinha, o Kant é aquele sujeito lá super poderoso que pega elementos do racionalismo, do empirismo e propõe uma teoria nova. A gente vai destacar aquilo que a gente conversou lá como segunda revolução copernicana. O Kant vai pegar a estrutura do conhecimento, que era centrada no objeto, no mundo fora, no mundo externo, e vai colocar o sujeito no centro, fazendo uma comparação lá com o que Copérnico fez. Não é? O mundo era geocêntrico, a Terra era o centro, o Sol girava em torno, e aí Copérnico tirou essa concepção geocêntrica, criou uma concepção heliocêntrica, onde o Sol é o centro e a Terra gira em torno. O Kant faz uma coisa semelhante. Ele tira o objeto que era o centro do conhecimento e coloca no sujeito, nos limites e possibilidades do conhecimento humano, o elemento central para poder analisar a produção e a construção do conhecimento. Então, essa questão da segunda revolução copernicana de Kant é bom os senhores darem uma olhada. Dá uma olhada na nomenclatura kantiana, não é? Juízo sintético, juízo analítico, a posteriori, a priori. Dê uma olhadinha nisso. E no Kant, importante pensar também a questão ética, o imperativo categórico, aquela moral que visa o universal, agir de tal forma que a máxima de atuação possa se tornar uma máxima universal, e também aquela perguntinha kantiana, o que é esclarecimento? Titio explicou para vocês que o que é esclarecimento, iluminismo, ilustração são termos semelhantes, e a resposta do Kant é o esclarecimento é a saída do homem da minoridade para a maioridade. Maioridade é o quê, senhores e senhoras? É fazer uso público da razão sem interferências ou influência de terceiro, ou seja, pensar de forma autônoma, questionando, não é, o discurso de autoridade, o discurso da tradição. Então, para a filosofia do País 2, dê uma olhada nesses três autores, principalmente, quem está próximos a eles, não é? Dá uma olhada também no Francis Bacon, no empirismo, no David Hume, aquela perguntinha que o tio falou para vocês. O sol vai vir amanhã, e a gente discutiu bastante sobre isso. No racionalismo não temos apenas Descartes, mas a gente tem Spinoza, Leibniz, Pascal, dá uma olhadinha também. Eu acho que com isso já dá para a gente tirar uma nota razoável nesse país aí. Muito boa sorte a todos e todas.